Olá, bom dia. Quarta-feira, 1º de julho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Câmara Federal rejeita a redução da maioridade penal. Em São Luís, o governo do estado e instituições também se mobilizaram contra a redução. Polícias do Maranhão e Piauí desarticulam quadrilha de ladrões de carro. O tema reforma política em uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Você vai ver ainda os destaques da primeira sessão plenária da semana. E vai ver também homenagens à São Marçal marcam o último dia oficial das festas juninas. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. A Câmara dos Deputados rejeitou ontem o texto base da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes graves. Para ser aprovada, a PEC precisava de pelo menos 308 votos favoráveis, mas somente 303 deputados foram a favor. Outros 184 votos foram contra e houve 3 abstenções. Apesar da derrubada da matéria, a Casa ainda precisa votar o texto original que reduz a idade penal para 16 anos em qualquer crime. De acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a votação deverá ser retomada na próxima semana ou depois do recesso parlamentar de julho. Se a matéria for rejeitada outra vez, a proposta será arquivada. E ontem, em São Luís, o governo do estado e as instituições ligadas à rede de proteção à criança e ao adolescente fizeram um ato público contra a redução da maioridade penal no país. Uma mobilização que aconteceu simultaneamente em várias cidades brasileiras. Cartazes e frases pedindo a não aprovação da redução da maioridade penal no Brasil. O ato público, que foi realizado em todos os estados do país, reuniu representantes da sociedade civil, Secretaria de Juventude, Direitos Humanos e outras entidades. O projeto de emenda constitucional tem gerado polêmica. Nós estamos aqui, governo e sociedade civil, debatendo uma questão fundamental, dizer que é mais investimento na juventude, mais educação, mais qualidade de vida, a população juvenil, que por sua vez, na verdade, é vítima da violência. Nós reconhecemos que há sim um aumento no que diz respeito à questão do envolvimento de adolescentes e jovens nessa questão do tráfico e também da violência. Mas entendemos que a solução para o enfrentamento do crime, da violência, não pode ser a prisão. Nós entendemos que nós precisamos investir em políticas públicas, sobretudo de educação, de esporte, de cultura, de lazer, de profissionalização e também de investimento no atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. A PEC 171 foi apresentada em agosto de 1993 e passou mais de 20 anos parada. Trata sobre o fim da impunidade de jovens entre 16 e 18 anos para crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal grave e roubo qualificado. E os jovens deverão cumprir pena em locais separados de crianças e adultos. Mas, segundo o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, outros países já diminuíram a maioridade e estão estudando voltar ao patamar anterior, porque a medida não diminuiu a violência. Nós acreditamos que essa não é a forma de enfrentar a violência no país. A forma de enfrentar a violência no Brasil é dando melhores condições para as crianças, jovens e adolescentes, para que cada um possa crescer, se realizar na vida e ter os direitos e condições de se desenvolver como seres humanos. Toda a experiência internacional já demonstrou que a redução da maioridade penal cria, na verdade, são outras situações graves para a juventude, para a adolescência e para a infância. E nós não podemos, no Brasil, cometer o erro que se cometeu em outros países. A representante da Unicef ressaltou que a violência praticada por adolescentes é um problema que deve ser enfrentado com políticas públicas eficientes que vão além da repressão. Exigir não que os jovens sejam encarcerados, mas ao contrário, que políticas públicas como a saúde, como a educação estejam cada vez mais implementadas. Não existe impunidade para o adolescente que comete um ato infracional.
quando ele comete um ato infracional, ele é punido dentro de um sistema próprio para ele. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais sobre os direitos de adolescentes. E reduzir a maioridade penal hoje vai ser ir ao contrário e contra todos esses compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Uma operação conjunta das Polícias Civil do Maranhão e Piauí resultou ontem na prisão de 11 pessoas ligadas a uma quadrilha especializada em roubo e falsificação de documentos de veículos. Além das prisões, foram apreendidos 12 carros, uma máquina para fabricar placas automotivas e cerca de R$12 mil. Daqui a pouco, às 9 horas, a Secretaria de Segurança Pública realiza uma coletiva de imprensa, onde serão apresentadas ações de segurança no período junino e nos primeiros 6 meses da atual gestão. A coletiva acontece no auditório da Secretaria no Outeiro da Cruz. Na ocasião, também serão apresentados os números atualizados das ocorrências dos últimos 6 meses na região metropolitana de São Luís. A denúncia de um hospital fantasma no município de Rosário e a sanção da lei anticalote, assim como a aprovação do projeto que institui o programa Moto Legal, foram destaques entre os deputados da primeira sessão plenária da semana. O pequeno expediente foi aberto com o pronunciamento do deputado Levi Pontes. O parlamentar fez denúncia de hospital fantasma no município de Rosário. Um hospital de médio porte que irá resolver grandes problemas de fluxo para a nossa capital. A data de entrega deste hospital seria 19 de maio. E não tem nada realizado. A deputada Andréa Murá criticou o posicionamento do governador do estado em relação ao padre Roberto Pérez, integrante da Comissão Pastoral Carcerária. O deputado Rogério Cafeteira rebateu as críticas da colega de plenário. Mas no tempo dos partidos, o deputado Adriano Sarney voltou a abordar o assunto. E foi a vez do deputado Otelino Neto fazer considerações sobre o caso. Já o deputado Fernando Furtado destacou a sanção da lei anticalote. E essa lei não vai garantir somente aos trabalhadores vigilantes, como algumas pessoas às vezes estão interpretando. Essa lei vai garantir a todos os trabalhadores terceirizados no âmbito do estado do Maranhão. O deputado Júnior Verde lembrou do Dia do Pescador, comemorado no dia 29 de junho, e destacou melhorias no sistema prisional do estado. O deputado Eduardo Braide fez considerações sobre o programa Moto Legal, aprovado no plenário. A pessoa vai até a concessionária, adquire a moto, tem direito a 50% de IPVA. Ela é obrigada a ser habilitada já, e isso vai ser observado na hora da compra, mas ela também é obrigada a 5 dias após o prazo da compra a adquirir o capacete. Isenção do IPVA para as motos irregulares que forem apresentadas até o dia 31 de dezembro no Detran. E a redução perene de 50% para as motos avaliadas no valor venal de até R$10 mil. O deputado Max Barros defendeu a aprovação da lei que regulamenta o serviço de telefonia, internet e TV a cabo no Maranhão. Essas empresas que ainda não tenham de telefonia, de TV a cabo, de internet, que não tenham um escritório presencial, ou seja, uma estrutura física no local em que ele presta serviço, para que a pessoa que não foi atendida através do telefone, do call center, ele possa ir no local e reclamar direto à empresa e deixar protocolada a sua reclamação para poder ir com o protocolo ao PROCON, ao Ministério Público do Consumidor, fazer a sua reclamação e ter um documento mostrando que ele reclamou na empresa. O deputado Rafael Leitoa parabenizou a iniciativa do governo do estado na implantação das escolas de tempo integral. Quando você investe em educação de maneira efetiva, como a educação em tempo integral, traz resultados nas mais diversas áreas, na área social, na área também da segurança pública. Porque esse jovem que estava lá com o ensino médio pelo turno da manhã, por exemplo, ele agora no turno da tarde vai para o núcleo de formação em tempo integral. Se ele estuda à tarde, ele vai passar amanhã no núcleo de formação em tempo integral, dando condições a ele ter um futuro melhor. As comissões de Constituição e Justiça e do Meio Ambiente se reuniram ontem para análise de várias proposições. O repórter Joelson Braga acompanhou os trabalhos. Munido de farta documentação, o deputado Fernando Furtado trouxe para a Comissão de Meio Ambiente
uma séria denúncia da população de Passo do Lumiar sobre degradação ambiental no município. A comunidade se sente prejudicada devido à usina, no ato do seu funcionamento, ela começa a expelir gases tóxicos e que acaba criando problemas na saúde das pessoas, das crianças. Então, de forma que isso já vem se arrastando há algum tempo. Hoje já existem umas usinas mais modernas que são fáceis de colocar, de locomover, de tirar de um lado para outro, e essas antigas já estão até proibidas de serem usadas. Então, o que é importante é conciliar o funcionamento empresarial com o bem comum da sociedade. A denúncia foi recebida pela presidente da comissão e agora irá apurar, pedindo informações para a empresa que foi citada. Essa comunidade procurou o deputado que faz parte da Comissão de Meio Ambiente e nós estamos levantando e encaminhando ofício para essas respostas. Caso nós não sejamos ouvidos, a gente vai tentar entrar em contato mais uma vez com a empresa, fazer uma visita a essa comunidade para ter a noção da realidade do que está justificando essa denúncia. A deputada Ana do Gás falou ainda das discussões que serão iniciadas em breve sobre a criação do Comitê da Bacia do Parnaíba. Uma audiência pública está sendo organizada para trazer prefeitos de 38 municípios para a discussão da implantação do comitê. Hoje, no estado do Maranhão, existem apenas 2 comitês criados, que é do Rio Itapecuru e do Mearim. E nós estamos, junto com o deputado Rafael Leitor, empenhados em criar o comitê do Rio Parnaíba. A gente está promovendo esse trabalho, acionando os colegas deputados para fazer uma audiência pública, absorver recursos através de parceria do governo do estado, do governo federal, para desenvolver recursos dentro desses comitês de bacias. Outra comissão que esteve reunida foi a de Constituição e Justiça. 8 propostas foram analisadas na reunião e merece destaque a criação da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas no estado. E veja no próximo bloco o tema reforma política em uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, logo após o intervalo. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA, uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa do Povo, também no Instagram. O TRE do Maranhão informou que vai realizar suas sessões ordinárias e administrativas do mês de julho nos dias 1 e 2, 7 e 8. Para hoje está previsto o julgamento de 40 processos judiciais e 3 administrativos. Mais informações pelo site trema.jus.br. E o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira Neto, cumpriu agenda no Maranhão no fim da semana passada. A repórter Adria Rodrigues conversou com ele sobre temas relevantes para o judiciário brasileiro, entre eles a reforma política do país. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira Neto, visitou o Maranhão para falar sobre um tema muito importante, democracia em crise, problemas e soluções. E é com ele que eu vou conversar agora sobre este tema. Primeiramente, seja muito bem-vindo, ministro. Eu agradeço em dobro a gentileza do convite, é sempre um prazer falar aos espectadores da TV Assembleia.
Agora, sobre esse assunto, eu queria começar perguntando para o senhor como o judiciário pode contribuir para uma reforma política no nosso país. A partir de julgamentos inteligentes que privilegiem a legalidade substancial em detrimento de uma legalidade formal, que leve em consideração apenas a lei como produto da expressão formal do Poder Legislativo. Propugnam-se interpretações que levem em consideração uma legalidade mais substancial, abrangente, principiológica, amalgamada com valores que o texto constitucional consagra. Agora, no Congresso Nacional, ainda não tem tido tanta participação, né, da população. Como é que o senhor vê isso? Essa falta da participação popular quanto a essa questão da reforma política? Esse é um tema delicadíssimo no Brasil e no mundo. A reforma de leis eleitorais é uma reforma que não surge com uma frequência muito grande. É um setor muito conservador do direito, porque é natural entender que aqueles que se elegeram segundo determinadas regras não têm o interesse real de mudança dessas regras. E, por outro lado, os que não se elegeram a partir dessas regras não têm voz de mudança. Então, há um crescente anseio da população por reforma política e agora o Congresso Nacional, rompendo uma letargia até certo ponto histórica, arregaçou as mangas e partiu para uma discussão bastante abrangente. Se nós vamos chegar a bons resultados, isso é o capítulo final desse procedimento. A crise da representatividade da democracia, quais são as soluções que o senhor vê hoje para isso, para esse tema? Essa é uma questão, como eu disse, delicada, não é brasileira, mas é universal. Hoje a democracia não é só mais um sistema de governo, é uma forma de vida, é um valor inegociável. E nós seríamos bastante inocentes se não acreditássemos que a democracia precisa se reinventar no dia a dia. Ela traz problemas, mas são problemas que se resolvem com mais democracia. Existe uma crise em si, não da democracia, mas de um específico tipo de democracia, que é a democracia representativa. Mas a partir de alguns inputs da participação popular, da chamada democracia participativa, é possível aprimorar também a democracia representativa, principalmente a partir da elevação do grau de informação e de consciência social do eleitor. É preciso que o eleitor chame a si a responsabilidade e perceba que a oportunidade de votar, de que uma eleição é justamente o momento em que ele pode exercitar as suas armas de cidadão, mudando o seu destino e o destino das futuras gerações. Agora, deve haver uma mudança na regra, na composição do tempo de permanência da Justiça Eleitoral brasileira, que hoje, né, o juiz acaba ficando por 2 anos, enfim, acaba acontecendo uma série de problemas. Hoje, o senhor acredita que deve haver uma mudança nisso? Essa também é uma questão inacabada que merece ser desenvolvida na esfera própria, que é na esfera do poder legislativo, a partir de alterações constitucionais e infraconstitucionais. O que é possível assinalar é que qualquer decisão, qualquer tipo de arrumação institucional traz consequências positivas e consequências negativas. Se para algumas pessoas é ruim que um membro do tribunal fique pouco tempo, para outras isso é fator de legitimação, é fator impeditivo da feudalização, de uma concentração excessiva de poder. Então, se isso é bom por um lado, é ruim por outro lado. E qualquer alteração que desvirtue essa regra, que é uma regra já historicamente assentada, trará, de certo, benefícios e malefícios. Como é que o senhor avalia esse momento da nossa política brasileira? Eu vejo com bastante preocupação, porque há um isolamento entre os representantes do povo no Congresso Nacional e os anseios que são de titularidade do próprio povo. Esse distanciamento é um distanciamento que traz algum ruído em termos de legitimidade e é necessário, como eu disse, que o povo tenha consciência de que não é faculdade ou mera liberalidade votar em alguém, que essa pessoa que é merecedora do seu voto passa a ser uma pessoa que vai agir sempre em seu nome e que merece controle diuturno e eficaz. Obrigada, ministro. A TV Assembleia agradece a sua entrevista. Eu agradeço em dobro e fico à disposição para novas participações.
E veja no próximo bloco, divulgada a programação do Festival de Música Barroca de Alcântara. E mais homenagens a São Marçal marcam o último dia oficial das festas juninas, logo após o intervalo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. A organização do 4º Festival de Música Barroca de Alcântara, que acontece entre 16 e 22 de julho, nos municípios de Alcântara, Rosário, Bacabeira e São Luís, divulgou ontem a lista completa das atrações do evento deste ano. O festival vai contar com concertos e ações pedagógicas apresentadas por grupos locais, nacionais e internacionais, com entrada totalmente gratuita e aberta ao público. A programação completa você confere no site festivaldealcântara.org. As homenagens a São Marçal marcaram o último dia oficial das festas juninas no Maranhão. O festejo reuniu milhares de brincantes no bairro do João Paulo, uma tradição que acontece há mais de 85 anos em São Luís. Muitos chegaram ainda na madrugada, com disposição para dançar o dia todo ao som das matracas e pandeirões. Esse caboclo de pena não dá sinais de cansaço, muito pelo contrário. Até a batida das 11 e poucas, chegando aqui, saindo para tirar para fora. Todos os anos você vem? É todos os anos. O que você acha dessa festa toda aqui? Maravilhosa. 37 grupos de Bumba Meu Boi de Matraca se apresentaram na festa de São Marçal, tradicional encontro de brincantes que acontece há 87 anos no bairro do João Paulo. Como acontece todos os anos, os grupos se encontram na avenida que leva o nome do santo. Segundo a Polícia Militar, cerca de 300 mil pessoas passaram por aqui. 550 policiais foram distribuídos ao longo da avenida. O Exército também colaborou com o famoso caldinho de feijão, que eles começaram a preparar às 4 da manhã e serviram até o meio-dia. Já estamos há mais de 40 anos junto à sociedade, participando desse festejo. Então o dia de São Marçal é um momento significativo para a gente. Nós estamos desde cedo apoiando com o tradicional caldinho de feijão.
Até quem veio tentar faturar com a festa entrou no clima. Seu Romualdo, ou Palhaço Pipoca, como é conhecido, vem aqui há 38 anos e hoje caprichou na decoração. Todo ano eu mudo a história do carro. Natal, Ano Novo, é o Trem Pipoca conhecida, para vender mais pipoca. A festa de São Marçal transforma o João Paulo no maior terreiro do Maranhão e encerra os festejos juninos com o encontro dos brincantes, que aprenderam desde cedo a amar essa mistura de sotaques, cores e ritmos. É muita emoção! Porque é uma alegria ver o nosso boi aqui na avenida. É muita emoção, é um sentimento inexplicável. Não há contrário na ilha que possa nos derrubar. Ao lado do Medinho, E você pode rever as reportagens e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia, que é al.ma.leg.br. E no portal de notícias você acompanha ainda tudo o que acontece no Legislativo. E o portal da Assembleia fica por aqui, lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.